né? Um vídeo que ele tinha postado com os amigos e os comentários maldosos que muitas pessoas fizeram. E parece que o filho já vinha emocionalmente abalado aí antes da publicação desse vídeo, mas como educador, Padre Costa, e também como religioso, os pais não podem jamais hoje largar seus filhos, deixar de segurar suas mãos diante dessa tão importante, mas ao mesmo tempo tão perigosa que é as redes sociais, né, Padre? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Bom dia, Geraldil. Na verdade, Marcos, nós temos hoje um grande dilema, né? Um grande desafio como pai e como educador é exatamente controlar o filho nas redes sociais e controlar, de certo modo, até suas emoções na repercussão que ele vai colocar daquilo que as pessoas pensam, né? Tem um autor, eu não estou lembrado, que diz: olha, eu só sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável por aquilo que as pessoas interpretam do que eu digo. Mas aí está o risco, né? Porque, como você estava dizendo, esse jovem disse uma coisa, pensava que o resultado era um, e na verdade tomou proporções a ponto dele não ter mais o controle daquilo que fora dito e do que ele queria dizer. É desafiador. É verdade. Vamos agora falar aqui do nosso assunto principal, que o CDS continua aí com a sua retomada gradual e segura das aulas presenciais. Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Na verdade, nós passamos por esse período, acho que atravessamos todos juntos, né? A comunidade do Colégio Diocesano, os pais, o corpo docente, os funcionários, os nossos alunos, que certamente foram aqueles que mais sofreram. Tivemos muitas restrições, inclusive na questão de trazer crianças para a escola. Nós tínhamos o hábito de termos crianças já de 1 ano, a adaptação também já era um processo normal, mas o ano passado nós não tivemos esses 2 processos e ficamos com essa lacuna, né? Os nossos pais, este ano, as pessoas perceberam o trabalho do colégio, o empenho que o colégio fez para o retorno às aulas presenciais, e isso é constatado. Inclusive, nós oferecemos o sistema híbrido para aqueles pais, mas a maioria dos pais vieram ao colégio olhar como é que funcionava, como é que se desenvolvia as atividades, e os pais resolviam: não, eu vou mandar o meu filho presencialmente, né? Então nós estamos preparando nesse segundo semestre uma turma de adaptação de crianças a partir de 1 ano e 6 meses. Por que crianças a partir de 1 ano e 6 meses? Porque no dia 31 de março do próximo ano, essas crianças vão ter 2 anos de idade e poderão se matricular no nível 2. E então, com isso, nós damos a oportunidade aos pais que passaram desde o início do ano pedindo que pudesse ter essa vaga para trazer o seu filho para a escola. E a outra coisa, a garantia de que a criança terá a vaga no próximo ano para o nível 2 ou para o nível 3, dependendo da idade. Hoje já estão funcionando normalmente no CDS quais séries? Na verdade, nós temos o funcionamento normal da educação infantil, né, do nível 2 até o nível 5, né, crianças de 2 a 5 anos de idade, totalmente presencial, com todas as condições e com todos os cuidados. E, inclusive, eu acho muito interessante, Marcos e caríssimos ouvintes, que as crianças se habituaram de tal forma ao cuidado que a própria criança, quanto mais pequena, mais ela tem cuidado. É fantástico perceber isso no desenvolvimento das atividades, né? Então, do nível 2 ao nível 5, ou seja, dos 2 aos 5 anos, totalmente presencial. Nós temos também o Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental 1, nós chamamos os anos iniciais, também totalmente presencial, mas ainda assim oferecemos a possibilidade de algum pai que não queira enviar o seu filho para a escola, ele mantém o filho em casa através do sistema remoto, né? E o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e do 1ª e 2ª série do ensino médio, esses estão no sistema híbrido, ou seja, metade dos alunos estão em casa e a metade está no colégio assistindo a aula presencialmente. E esse rodízio é diário, né? Um dia vem uma turma, outro dia vem outra turma.
E para concluir, digamos assim, nesse processo, a terceira série do ensino médio é totalmente presencial, porque no decreto do governo do estado houve a possibilidade do terceiro ano do ensino médio ser totalmente presencial. E para essa retomada, depois de um ano, inclusive, 1 ano e meio, né, sem receber essas crianças do primeiro ano, a partir de 1 ano e 6 meses, o colégio teve que tomar cuidados mais especiais ainda? Na verdade, nós tínhamos o espaço, né, e tínhamos receio, né? Tínhamos receio de termos crianças em idade tão tenra na escola, por isso nós não facultamos a possibilidade dessa idade de 1 ano e um ano e pouco no ano anterior e no início deste ano. Mas com o desenvolvimento das atividades, com o próprio processo ensino-aprendizagem, e numa conversa com a coordenação e com os professores e com todo o zelo que nós temos ali, nós vimos que é possível trazermos as crianças de 1 ano e 6 meses para esse processo de adaptação. Eu me lembro, inclusive, que da sua preocupação e também de outros diretores de escolas aqui em Caicó com essa retomada, porque tudo era um mistério, né? Como é que vai se comportar os alunos e professores com essa retomada? Com relação ao CDS, a retomada já começou, está tranquila a situação? Tá tranquilo. Na verdade, essa era uma preocupação grande que eu tinha. Eu não sabia, na verdade, como seria a repercussão com a criança, né? Como a criança iria enfrentar isso, de usar máscara, de manter o distanciamento, dos cuidados sanitários, do álcool gel. Mas as crianças verdadeiramente surpreendem, sempre têm uma capacidade grandiosa. E foi isso que nos garantiu a certeza, né? Eu acho que as crianças estão bem orientadas pelos pais, isso é uma realidade, bem orientadas, vendo os cuidados na escola. Então, elas assimilaram aquilo com muita rapidez e com muito cuidado, né? Inclusive, às vezes alguns pais comentam conosco, conversam, né? De como elas em casa é quem mantém, de certo modo, vão dando o direcionamento e dizendo como devem acontecer as coisas, de tal coisa elas assimilaram, de tal forma elas assimilaram esse processo dos cuidados sanitários nessa pandemia. Foi surpreendente. O semestre foi retomado ontem, não é isso? Na verdade, nós começamos o segundo semestre ontem, propriamente com as aulas, e nós estamos no processo de preparação para adaptação, porque esta só começará no dia 1º de setembro. Com relação então a essa questão de 1 ano e 6 meses, era a última etapa que faltava o CDS? Era a última etapa, sim. Na verdade, todas as nossas crianças a partir de 2 anos já estavam em aula desde o início do ano, né? Então não tínhamos ainda facultado a vinda das crianças de 1 ano ou 1 ano e pouco, mas então com todo o processo e com o desenvolvimento e com aquilo que nós percebemos, vimos que é possível mantermos também os cuidados com as crianças com menos de 2 anos de idade. Só para recapitular, já voltou aí a criar as crianças de 2 anos? As crianças de 2 anos, a partir de 2 anos já voltaram, né? Só ainda não voltou, as não voltaram. Não começamos esse processo das crianças de 1 ano e 6 meses, que começará em setembro. No mês de setembro, não é isso? 1º de setembro. Que lição o senhor acredita que as escolas, principalmente as escolas privadas, que é o caso do CDS, tiraram nessa pandemia? Eu acho, Marcos, que a grande lição é essa capacidade que nós devemos ter de diálogo, de conversa com a comunidade escolar, de entendimento e de eu diria até de compreensão mútua, né? Tanto, talvez o grande sucesso que o colégio teve, e certamente as outras escolas no seu processo teve, primeiro, uma comunicação direta e rápida com os pais, né? Os pais precisam dessa comunicação direta e rápida. O nosso secretário-geral, Andrei, outro dia estava me mostrando ali que nesse período até eu tinha escrito 22 cartas para os pais, né? Então eu gosto muito da comunicação por carta, porque para ouvir áudios ou gravações, às vezes é demorado, a pessoa está
no trabalho, está em outro ambiente, não pode ouvir, então a carta ele dá uma olhada ali e tem noção do todo, né? Então foram, nesse processo, 22 cartas, sempre muito explicativas e dando razões das nossas decisões, e quando não atingíamos por carta, uma conversa pessoal ou por telefone, certamente tudo era resolvido a contento. Então eu acredito que mais do que nunca o diálogo, a compreensão, a capacidade de se perceber, se colocar na situação, né? Então acho que essa pandemia para as escolas deixou esse legado de compreensão, de diálogo, de escuta, mas também de dar razões e explicações, porque as pessoas entendem o processo, mas precisam receber a explicação necessária. Ok, então chama a atenção dos pais aí, setembro, retomando aí as aulas presenciais para as crianças de 1 ano e 6 meses de idade. Exatamente. E as matrículas estão abertas, né? Porque nós não tínhamos aberto as matrículas, né? Essa categoria. Para esta categoria, né? Então pode procurar o colégio e só para explicar por que a partir de 1 ano e 6 meses. Porque quando a criança, para estar no nível 2, ela precisa ter 2 anos até o dia 31 de março, né? No caso, no próximo ano. E então, quando essa criança que está com 1 ano e 6 meses chegar a 31 de março, ela tem 2 anos, pode se matricular no nível 2 tranquilamente. Informação muito importante. Então, é necessário que se faça a matrícula, né? É necessário que se faça a matrícula, sim, sim. Ok, então, deixa eu aproveitar aqui, padre, que hoje é o dia de São João Maria Vianney, né? Inclusive, hoje é o aniversário de 75 anos de fundação do Seminário Diocesano de Caicó, Santo Curadás, e hoje é o dia do padre. Parabéns, então, pelo seu dia, padre. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aqueles que rezam, que colaboram, que estão conosco nesta caminhada no sacerdócio e na Diocese de Caicó, como você citou, na verdade, o grande passo, né? O grande bispo de Caicó, Dom José Delgado, fundou as 2 primeiras instituições da diocese, né? O Seminário Diocesano e o Colégio Diocesano, as 2 principais instituições, eu diria, educativas e que estão dando frutos e que permanecem como o grande legado de Dom Delgado. E a programação de hoje, 11 horas, teremos a missa aqui na Igreja Matriz de São José, que inclusive era a antiga capela do seminário, né? Na verdade era esse complexo todo aqui, né? O colégio. Aqui na rádio, que era aqui o seminário. Na rádio também, né? Era o colégio, a capela do colégio, que era a Igreja de São José, e esse espaço da rádio era o seminário propriamente. Aqui era o seminário, né? Então, digamos assim, permanece com atividades diferentes, principalmente essa parte aqui, né? A pré-vocacional também já está ocupada pelo Colégio Diocesano, né? Temos aí o auditório, depois outras salas que fizemos um túnel. Então tudo isso é fruto de um trabalho organizado e de alguém que tem uma visão de futuro, né? Então voltando, na verdade, nós temos hoje a missa às 11 horas, né? Presidida pelo bispo e com a presença de todos os padres. Exatamente junto ao túmulo de Dom Delgado, que foi o grande organizador no início da Diocese de Caicó. O destino não quis, Geraldinho, mas eu poderia hoje, inclusive, estar aí como padre também, né? Nossa Diocese, na missa do clero aqui. Faz parte do seminário, né? Não tomou outra vocação, o matrimônio, a família, mas não deixa de fazer parte dessa história. Obrigado, padre, e parabéns aí pelo seu dia, né? Com certeza nós temos a sorte aí de termos excelentes padres, né? Líderes religiosos na nossa Diocese de Caicó. A Solange está aqui lhe parabenizando, Solange Lucena, forte abraço para o Padre Costa, parabéns pelo seu dia. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, obrigado aos nossos ouvintes pela atenção e somente para ratificar e confirmar que os pais que têm filhos a partir de 1 ano e 6 meses de idade podem procurar a secretaria do nosso colégio para todas as informações e procedimentos para a matrícula da adaptação dessas crianças na educação infantil do Colégio Diocesano Seridoense. Já pode procurar hoje para se matricular? Já pode procurar hoje, sim, sim. Ok, então, padre. Um bom dia para todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. 6 horas e 58 minutos.